Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Bom dia, preciosos e amados irmãos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado com os nossos cânticos, que Deus seja louvado com as nossas ações, que Deus seja louvado sobremodo com nossas conversas. Deus ser louvado com nossos bate-papos. Deus ser louvado com aquilo que falamos. Podemos dizer isto de nós mesmos? Que os nossos bate-papos, que as nossas conversas um com o outro, está louvando a Deus? Convém estarmos apercebidos em relação a isto. Pois se nós nos julgamos cristãos, devemos saber, perceber que o inferno está contra nós. E se nós estivermos desapercebidos, de repente estaremos fazendo mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus. É necessário estarmos atentos quando os nossos encontros pessoais, para vermos e vigiarmos sobre aquilo que nós fazemos. Quando nós saímos de alguma coisa para fazer alguma coisa, nós devemos saber que existem obstáculos no caminho, na jornada. Obstáculos. Então, a corrida da fé. Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Haverá impedimentos, haverá obstáculos, haverá dificuldades para nós atingirmos o nosso objetivo. Sabei, na verdade, que todos no estádio correm. Vocês conhecem muito bem estas escrituras de Paulo aos Coríntios. Sai um número enorme de corredores, mas as dificuldades elas vão chegando com o passar dos dias. Mas tem aqueles que vão chegar, outros não vão concluir a maratona, outros irão chegar e outros irão ganhar o prêmio. Um dos obstáculos, ou posso dizer o mais terrível dos obstáculos, segundo a própria palavra de Deus, eu quero dizer, falar segundo não o que eu acho apenas, o que eu penso, mas examinando pela Bíblia, eu posso afirmar, se houver alguém que vier apontar um outro, que possa ser maior do que este, eu ficarei feliz em ficar sabendo. Você pode me dizer, mas dentro das Escrituras, esse maior obstáculo que vejo está em Tiago capítulo 3. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo.
Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja que a boca não é o maior órgão que se tem no corpo, né? Mas se essa boca tiver freio, o cavalo obedece. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Acho que todos conhecem, né? O leme. Eu acho que todos já viram desenho de um leme. Em comparação com o navio, ele é insignificante. Então, veja que o Tiago aqui, ele faz uma aplicação tão maravilhosa que a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Outra coisa que destrói, né? A paz, a alegria, a esperança, o gozo. A língua tem essa capacidade de destruir. A língua tem a capacidade de incendiar, de inflamar uma vida calma, tranquila. Assim como um pequeno palito de fósforo tem a capacidade de pôr fogo numa floresta, que é milhares de vezes maior do que aquele palito de fósforo. Mas começando então as chamas, e elas não sendo debeladas, vai-se embora um prédio, vai-se embora 2 prédios, vão-se embora 3, 4. Esses dias tivemos aí mais um prédio em São Paulo, que alguém teve que saltar com medo das chamas para não morrer queimado. Saltou. Não escapou da morte, mas escapou do fogo ali, né? Quer dizer, será que a língua também não mata a fé, o amor, a caridade, a dedicação? Mata. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então ela mata os bons costumes. Ela leveda. Corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E Paulo diz no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eles costumam dizer que uma fruta podre numa caixa de frutas sadias, aquela fruta podre esparrama a bactéria, o vírus, para todas as demais frutas. Então é que necessário que aquela pessoa que mexe com as frutas lá no supermercado, na frutaria, tire aquela fruta podre ali daquela caixa, para que as demais também não sejam contaminadas. A língua, um pequeno membro, mas se garba de grandes coisas. Por isso eu considero a língua o maior obstáculo para uma vida perfeita no cristianismo. Porque ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Você olha para a pessoa, a vê como perfeita. Mas a língua pode ser o grande vírus. Então, portanto, meus irmãos, estejamos nós apercebidos com o que nós vamos fazer. Vamos edificar ou destruir? Porque pode ser
que ao invés de edificar, nós estejamos destruindo. Gálatas, capítulo 5, no verso 19, Paulo fala das obras da carne, quais elas são. E a língua, ela tem a capacidade de produzir estas obras aqui, ó. Lascívia, impureza, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. A língua produz isso. Discórdia entre os irmãos. E vocês sabiam que uma das coisas que Deus odeia é a língua que espalha discórdia entre os irmãos? É a língua que separa. A língua enganadora separa os grandes amigos, os irmãos. Então vejam bem, leva as pessoas que eram amigos, amigas a se morderem uns aos outros, se destruírem mutuamente. Então a língua é destruidora. Mas a língua também, ela pode ser usada para edificação, pode ser usada para o bem, mas para isso nós devemos estar atentos, cheios do Espírito, na oração, no louvor a Deus com nossas vidas e palavras, nossos encontros, nas festas e aniversários, nas confraternizações. Nós queremos a liberdade, e o que vamos fazer com a liberdade? Cristo nos libertou. Cristo nos deu a liberdade, e agora o que vamos fazer com essa liberdade? Vamos usar ela para quê? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão tem levado as pessoas a desrespeitarem os outros. A liberdade de expressão tem levado as pessoas a difamarem os outros. A liberdade de expressão, então não tem limite. E ela deve ter um limite, sim. Então nós devemos procurar a estar dentro da liberdade para vivermos uma vida que vai agradar a Deus. E não com a nossa liberdade começarmos a devorar uns aos outros, a separar os melhores amigos. A língua fraudulenta, dizia Salomão, separa grandes amigos. A língua fraudulenta, que não tem nada a ver com a coisa, não trata a coisa corretamente, com quem se deve tratar. Eu gosto de repetir isto aqui, o homem, eu sempre falava assim, o brasileiro, mas eu acredito que o homem deve ser assim no mundo todo. O homem é assim mesmo. Ele fala o que deve falar, para quem não deve ouvir. Quando está na presença de quem realmente deveria ouvir aquilo, ele não fala, mas fala para o outro. Se alguém está fazendo algo e aquilo você não vê que aquilo está correto com a Bíblia, não fala para os outros, fala para ele. Aí você estará fazendo correto, aí você está usando a língua corretamente. Mas se você fala para outra pessoa, você não sabe o motivo, o objetivo, porque aquela pessoa estava fazendo aquilo, fala com ela, não fala com outro. Você viu o que o fulano fez, o que o fulano falou? A liberdade de expressão tem colocado o mundo
inflamado. O mundo está sendo inflamado pela língua, pelas notícias, pelo aquilo que é falado, verdade ou não verdade. Então nós devemos estar apercebidos sobre estas coisas. Estamos numa corrida da fé. Existem obstáculos, existem dificuldades, mas se nós conseguirmos vencer este maior obstáculo, que é falarmos somente aquilo que possa ajudar alguém, edificar alguém, sem denegrir, nós estaremos vencendo a nós mesmos. Vamos correr bem, como começamos? Vamos deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr com paciência essa carreira que nos está proposta. Lá no final, você sabe o que tem, né? A coroa da vida. A coroa da vida. Não desanime. Corra essa carreira da fé. Vença as dificuldades que você vai encontrar. Deus te dará capacidade para isso. Reflita sobre não o que os outros andam fazendo, mas o que você mesmo anda fazendo. E você obterá a vitória sobre você mesmo, esse grande inimigo do qual você precisa se livrar dele. Seus ímpetos, seus desejos, sua vontade de falar. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, eu te peço, quebra-nos, molda-nos para sermos aquilo que precisamos e devemos ser. Em nome de Jesus Cristo, amém.